Oi, pessoal, muito bem-vindos a esse bate-papo. Hoje a gente vai contar para vocês aí de casa um pouquinho do case de sucesso do Grupo Big e a Solves, focando aí o nosso bate-papo na questão do Customer Centric, colocar o cliente no centro. Meu nome é Alissa Goto, eu sou analista de pesquisa e faço a gestão de conta do Grupo Big aqui na Solves. Então, só para fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher asiática, cabelos pretos na altura do ombro. Eu estou vestindo uma camiseta preta e eu estou falando aqui do meu quarto. Hoje eu estou aqui com a Gabriela Fujita, Head de Shopper e Marketing Insights, super fera no assunto. Gabi, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Oi, pessoal. Bom, boa tarde. Estamos gravando aqui numa segunda-feira à tarde, né? De calor aqui em São Paulo. Então, estou em São Paulo, não estou aí em Curitiba, junto com a Alissa, né? Você está em Curitiba, né, Alissa, ou não? Isso Baseada. mesmo. Eu, Ah, eu tá. fico em Curitiba. Agora tá quente. Essa Aqui semana. também, aqui também. Tá um tempo bem agradável. Bom, eu também sou descendente de oriental aí, então a gente está parceiras aí no olho puxado. Meu cabelo é bem curtinho. Estou com uma blusa verde militar num fundo branco aqui da minha casa. E é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada, Gabi. E assim, antes de começar, mais uma vez, queria agradecer toda a parceria do Grupo Big com a gente. Acho que a gente construiu realmente esse case muito bonito de sucesso de parceria. E acho que vale a pena realmente contar para o pessoal de casa um pouquinho sobre todas essas estratégias, né? Uhum. Então, para dar start nesse nosso bate-papo, acho que a gente podia falar sobre como tudo começou, né? Então, o Grupo Big é uma gigante do varejo, quase 300 lojas do Brasil inteiro, né? Uhum. Cada uma com uma pesquisa da Solves. Na inauguração, acho que o totem da Solves sempre está presente ali, junto com o start da loja. E se você puder contar um pouquinho sobre como que surgiu essa vontade de investigar a experiência do consumidor de Uhum. forma granular em todas as lojas, utilizando o NPS através do totem de pesquisa. Uhum. Claro. Então, o projeto do NPS, né? Bom, o Grupo Big, a gente foi um antigo Walmart, né? O Walmart teve uma atuação aqui enorme, né? Então é isso, a gente tinha mais de 400 lojas de diferentes formatos de atuação, né? Então a gente está falando aí das bandeiras de formato hipermercado, supermercados, a gente tem até vizinhança, temos o Sam's Club, né, que é um clube de compras, e o Maxi, que é um atacarejo, né, espalhado aí pelo Brasil em todas as regiões. Começou justamente por isso, né? A gente ia fazer essa migração do Walmart para uma nova empresa, uma nova cultura, e a virada do resultado que a gente queria fazer, né? Esse turnaround que a gente chamava, e que a Advent, né, que foi a nossa acionista, veio aqui fazer, necessariamente passava por ter um indicador de experiência, né? A gente sabia que o resultado financeiro ia depender aí também de um resultado de experiência do cliente, dele querer voltar para a loja, ele querer gastar mais na nossa loja, né? Então, quanto mais eficiente, prazerosa, completa fosse a experiência, a gente sabia que isso estava muito atrelado ao resultado. Né? Então, necessariamente ter um indicador de Customer Experience, né, que daí a gente elegeu o NPS, o Net Promoter Score, foi por isso, né, para ter, além de um indicador financeiro, um indicador muito simples de acompanhar e monitorar, que respondesse também muito rápido a todas as ações que a gente estava fazendo no negócio, né? Então, ele nasceu dessa necessidade da transformação do Walmart em uma empresa aí 100% brasileira ali, né, com acionistas, né, com a Advent como acionista, né, mas uma empresa que daí estaria em atuação exclusivamente nacional, e faria uma série de mudanças aí para tropicalizar a proposta dos nossos formatos, né? E medir essa experiência aí e fazer esse cruzamento, quanto que a experiência está trazendo resultado financeiro, né? E eu acho que é bem interessante comentar que normalmente o pessoal trata o NPS e outras
métricas e indicadores da pesquisa de satisfação exclusivamente como indicadores da experiência. E isso eu acho muito interessante do Grupo Big, de ter trazido o NPS como indicador financeiro. Você pode até comentar para o pessoal de casa um pouco sobre essa relação entre o NPS e a questão de vendas e o financeiro? Uhum. Sim, então, a gente olha realmente, primeiro, até essa parte que você comentou, para mim não tem como a gente olhar a experiência do cliente desconectada do negócio, né? Porque senão é isso, a gente entra no mundo de querer fazer uma loja ideal, naquelas coisas muito querendo construir uma coisa que financeiramente não se paga, né? Querendo criar uma experiência que não fecha a conta ali empresarialmente, né? Então, acho que o NPS hoje, ele faz parte de um indicador executivo, de um indicador de negócios. Não é exatamente um indicador financeiro, mas é um indicador de negócios extremamente correlacionado com performance de vendas. Né? Então, desde o que a gente olha ali nas teorias, né, que a gente vê, o NPS nasceu como um indicador ali, né, a bola de prata, tal, que quase que prevê, né, a sua performance de vendas, né, então se você tem um NPS bom, você tende a ter mais fidelidade do cliente, uma performance melhor, né, até de margem melhor, porque o cliente, ele está disposto a pagar, porque ele está satisfeito com o tipo de serviço que você oferece, então ele enxerga valor, né, então está muito relacionado a esse equilíbrio, né, e essa vantagem competitiva. Mas daí não só na teoria a gente vê isso, mas a gente vivenciou isso realmente ali no Grupo Big, né? Então, nessa transformação que a gente fez, né, principalmente com o hipermercado, né, que a gente realmente mudou a marca, né, deixou de chamar Walmart, passou a chamar Big, né, nos nossos hipermercados, a gente viu realmente uma correlação entre o crescimento do nosso NPS e o nosso crescimento de vendas, né? Então, a gente começou a medição, né, com um piloto na loja de Tamboré, né, de Alphaville, que é a nossa loja, assim, quintal da nossa sede, né. A gente começou com um piloto lá de 1 mês para entender como que funcionava a metodologia, fez uma concorrência, enfim, né, com suprimentos, tudo, e a Solves aí ganhou e está com a gente até hoje, né, nesse projeto de NPS. E a gente, de fato, vivenciou isso, né? A cada transformação que a gente fazia de loja, de ambiente, de ação promocional, posicionamento de preço, revisão de sortimento, exposição, né, de categorias, todas essas ações que a gente fez, né, de serviços, né, de ter balcão de atendimento nos perecíveis, isso tudo a gente conseguia ver todos esses indicadores separados, resumidos dentro do NPS. Né? Então, acho que essa que é a grande sacada, né, do NPS, é ele, em um indicador, ele trazer um termômetro de vários outros, né, dentro dele. Né? Então, o cliente, por todos esses motivos, né, que às vezes a gente nem consegue medir individualmente todos eles, né, mas por todos esses motivos aí que estão na cabeça de cada um dos clientes, o NPS, ele acaba traduzindo. E aí, você recomendaria essa loja, né, como que foi a sua experiência, né, você recomendaria para um colega, para um familiar, né, então essa medida aí bem ácida, né, de, poxa, gostei tanto que eu seria um promotor, eu recomendaria. Né? Então, com certeza, essa pessoa, esse promotor aí, ele vai ter um nível de fidelidade e né, um peso ali para a performance da empresa bem relevante, né? Os detratores também, enfim. E eu acho que você falou uma palavra mágica aí, que é preditivo, né? O NPS realmente, ele não é só estático, mas ele te dá uma ideia do futuro. E hoje, com o consumidor mudando tão rápido, principalmente agora depois da pandemia, todas essas transformações digitais, eu acho que realmente uma empresa do porte do Grupo Big realmente precisa de agilidade também para agir e sempre estar ali atendendo o cliente de vocês mesmo, né? Sem dúvida. Isso que você falou de agilidade, principalmente no nosso setor, né? A gente está falando de varejo alimentar. É um setor que a gente fala que praticamente fidelidade
é até um conceito complicado, né? Porque você fala, poxa, quanto que o cliente vai ser fiel especificamente a uma loja só, a uma bandeira, tem uma altíssima mixidade, né? Então, eu acho que essa coisa de monitorar esse NPS transacional, né? Olhar que com a Solvis a gente conseguiu viabilizar isso, acho que a grande vantagem é você não fazer uma medição de NPS só pontual por ondas, né? Porque se eu faço uma medição de NPS trimestral, até se eu faço mensal, né? Tudo bem, mensal até eu tenho margem ali, né, para conseguir olhar, mas eu não corrijo a rota no nível loja, né? Então, se eu estou tendo uma loja que está tendo um problema de experiência, eu não posso esperar 1 mês, 3 meses para pegar e fazer uma correção. Lógico, né? Que a operação, todo mundo ali vai estar olhando, né? Mas ouvir a voz do cliente com uma frequência, né? Que é o que a gente faz hoje, né? Num portal online, tempo real, né? Que é isso, você independe de um entrevistador, então você não tem quebra de horário, né? O horário de funcionamento da loja é o horário de funcionamento da pesquisa, né? Ela vai seguir ali a curva de transação da loja, né? Um pico de transação, eu provavelmente vou ter mais respostas, né? Vou trabalhar ali com o fluxo da minha loja. Mas acho que a velocidade e a granularidade fazem com que, também o que você comentou, que o NPS, ele entre nessa agenda também mais executiva, porque ele conecta as duas pontas. Ele não é só um indicador ali, né, teórico, mas você consegue desdobrar ele no nível loja, no nível setor, e fazer uma ação extremamente tática para reverter aquele resultado da venda e aquele resultado da experiência, né? Então, acho que isso é uma outra grande vantagem. Acho que o fato de ser em tempo real e ser granular, né? Perfeito. Acho que um grande desafio que uma empresa do porte do Grupo Big tem, estando no Brasil inteiro, desde bandeiras ali, né, aqui no Sul como Big, lá no Nordeste Bom Preço, Nacional, vários tipos, vários formatos, né, um desafio é entender todas essas regionalidades, a sazonalidade ao longo do ano, dentro do mesmo mês, inclusive, né, o que é o início versus o fim do mês? O que é o atacado versus o varejo? Então, também, se você puder comentar um pouquinho mais sobre como é que as pesquisas, não só o NPS, mas eu acho que aquela parte da voz do consumidor, onde ele mesmo coloca com as suas próprias palavras, né? Como que essa coleta de informações ajuda a entender todo o shopper, o consumidor, em toda a sua complexidade, né? Olha, e aí você falou muito bem, né, com relação a ter um espaço para o cliente se expressar. E até no começo do projeto, como é uma pesquisa de autopreenchimento, né, o caminho que a gente foi, e em todos os lugares do mundo as pessoas querem cada vez mais praticidade, ninguém mais quer responder um questionário enorme, né, ninguém para ali, né, é muito difícil isso. Né, ou a pessoa se aborrece com muita facilidade, daí você acaba penalizando a experiência pela pesquisa de experiência, né? A gente sabe os desafios disso. Então, no começo, isso foi até um tema que a gente pilotou, que é interessante comentar, que é a questão da pergunta aberta. A gente tinha essa hipótese, né? Eu tinha especificamente. Poxa, mas será que numa loja de varejo, que a pessoa está ali com um carrinho, ela vai querer deixar um comentário, ela vai ter esse nível de colaboração, ela vai querer dividir a experiência no nível de querer escrever uma reclamação ou um elogio? E inicialmente a gente queria fazer um questionário só de perguntas fechadas, para medir e tentando ajudar a vida do cliente, né? Te defino aqui as frentes que a gente sabe, por histórico, por conhecimento ali, que são os atributos chaves ali para entender a experiência do cliente, né, na jornada ali. E eu estava um pouco receosa de deixar uma pergunta aberta, né, solta, justamente porque eu achava que o cliente não ia querer escrever. E o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Então, acho que isso vem muito, acho que, de contexto atual, né? A gente está num mundo cada vez mais colaborativo, cada vez que as pessoas querem se expressar, mas elas querem se expressar fora de um padrão, às vezes, determinado. Então,
eu quero te contar minha opinião, mas eu não quero responder um questionário de 50 minutos, né? As pessoas querem falar da forma como elas querem se expressar, né? E a surpresa que a gente teve também foi um piloto que daí a gente fez, foi, então vamos pilotar e deixar essa pergunta aberta, vamos ver que tipo de riqueza que vem. E daí a gente deixou o NPS, os atributos de satisfação, e uma parte para a pessoa reclamar, deixar sugestões de qualquer coisa que pudesse ter acontecido. O nível de contribuição foi absurda. E é mais ou menos isso que você comentou, né? Mesmo que seja, às vezes, 1, 2, 3 clientes que esteja deixando um comentário ali naquela loja, a gente sabe que, às vezes, aquele um que reclamou de um negócio X que estava ali representa muitos outros que viram, mas que não escreveram, né? Então, a gente conseguiu, assim, um aprendizado de tom, de emoção, né? Do quanto que aquilo dá raiva para o cliente, o quanto aquilo incomoda, que é um tipo de peso que, putz, a gente não conseguia ali medir, né? Tem a questão da nota em si, mas a emoção que isso causa, né? Enfim, isso fica muito claro quando a pessoa relata ali, né? Nas suas próprias palavras. Então, hoje sim, temos perguntas abertas, e usamos muito as perguntas abertas, inclusive. Que legal. Realmente, assim, é um equilíbrio entre o quantitativo, que tem que ter, é super importante, Exato. mas tem que ter o qualitativo também, né? E Exatamente. agora mudando um pouquinho a ótica, olhando para dentro de casa agora, como é que foi a implementação dessa cultura customer-centric, esse foco no cliente, dentro da cultura interna do Grupo Big? O que vocês encontraram de desafios? Como é que foram feitas esse... É um processo de educação mesmo, né? Olha, pois é um processo de educação, sim. Bem ou mal, eu acho que a parte de cultura de customer centric, né, de CX, todo mundo é cliente, né? Então a gente consegue se colocar no lugar do cliente, né? Assim, porque todo mundo vai nas lojas, todo mundo é consumidor, né? Por essência ali. Todo mundo tem algum poder aquisitivo, é consumidor, e mesmo que não tenha, enfim, tem troca, enfim, tem alguma experiência ali em termos de consumo, né? Quando a gente traz isso para um ambiente mais empresarial, né, eu acho que a principal questão é mostrar que, de fato, as ações de experiência com o cliente, elas dão resultado, né? Então, mostrar daí por isso que eu comentei, né, o fato de ser granular e ser tático, acho que é importantíssimo para a virada, porque quem executa a mudança, né, de dia a dia, é a ponta, né? Quem está em contato com o cliente. Então, a gente está falando assim, no nosso caso, que a gente está falando de varejo, o açougueiro que está ali cortando seu bife, né? Ele vai ser a pessoa que às vezes vai determinar o quanto que aquela experiência foi boa e que vai te marcar para você ter vontade de voltar naquela loja, né? Vai te fidelizar, enfim. E daí você olha e fala, putz, então o peso que esse açougueiro, enfim, qualquer pessoa que esteja ali na loja, ou uma frente de caixa que pode sorrir, ou que pode te tratar mal, enfim, e que você fique ali na hora, gastei aqui um dinheirão e ainda tive que aguentar um desaforo. Então, são pequenos pontos ali, né, de atrito que a gente pode ter, né, que a gente fala na jornada, mas também de encantamento, que vão determinar ali, às vezes, é isso, a performance de venda que você está vendo ali no comitê executivo, né? Então, são essas pequenas ações. E engajar essa galera toda, né, cliente, então, olhar para esse cliente como, poxa, no final, gente, a gente está trabalhando e nosso salário está sendo depositado por conta do cliente que está ali na loja. Né? Então, acho que a gente falar sobre isso e amarrar todas as pontas, né, em níveis hierárquicos mesmo, eu acho que isso é essencial. Senão, acho que o tema de CX, ele fica muito na teoria e acaba não virando realidade, né? Ele acaba virando um discurso ali um pouco vazio mesmo, né? Então, principalmente pensando em varejo, acho que não tem como pensar em não ter um indicador que conecta
a base, né? No final das contas, são pessoas, né? A gente fala de customer centric, de relação, mas no final das contas são relações humanas, são pessoas, tanto quando a gente fala de clientes, quanto quando se fala de cultura, funcionários dentro da empresa, né? Então, as pessoas no centro, em qualquer esfera, né? Uhum. E outra questão também, que acho que a gente não pode deixar de comentar, é sobre tudo que passou durante a pandemia, né? Realmente foi um momento desafiador ali desde março de 2020 e a gente realmente ainda tem passado por isso, espero que esteja acabando, né? Uhum. Mas eu lembro que na época surgiram muitas dúvidas com relação ao toque na tela, se o público ia continuar aderindo às pesquisas, né? Que vocês têm uma participação muito bacana, diária ali, de grande número de respostas, né? Uhum. E houve essa dúvida realmente se isso ia se perder por receio da contaminação, né? Uhum. Sim. E se você puder comentar um pouquinho sobre essas ações, o que passou pela cabeça de vocês ali na época? Pois é, nossa, quando chegou a pandemia, é isso, a gente estava com os totens, né, instalados, então era realmente o formato touchscreen de auto-preenchimento. A primeira coisa, lógico, né, a taxa inicialmente caiu, independente de qualquer coisa, porque num primeiro momento, gente, as pessoas não queriam sair de casa, que dirá tocar em alguma coisa. Mas, rapidamente, acho que tiveram duas coisas. Uma que a gente atuou muito rápido para já equipar esse totem com um álcool gel, ter um processo de higienização do totem, como as maquininhas de pagamento ali, né? Então, encapar, enfim, fazer uma questão de facilidade de higienização ali. E ter um álcool gel, acho que isso foi o mínimo que precisava ser feito rapidamente, né? E que a gente fez para dar essa segurança para o cliente, né? De poder responder a pesquisa e rapidamente já higienizar suas mãos e tal, e ir com tranquilidade para casa. Mas o avanço que também a gente teve foi a questão do QR Code, né? O QR Code. A gente sabe que no Brasil ainda, QR Code, por mais que evoluiu já bastante na pandemia, mas lá no comecinho, né, março, quando a gente começou a colocar os QR Codes na loja, não era uma adesão enorme, né? Precisava ali da pessoa ser estimulada a escanear, a utilizar aquilo, né? Eu acho que agora, mais para o final, se podemos dizer assim, né? Final da pandemia, enfim, acho que muita coisa evoluiu e o uso do QR Code do nosso lado, pelo menos, melhorou bastante, né? Então, pelo menos você dá, como respeito ao cliente, você dá a opção dele se expressar sem precisar tocar no totem. Né? Eu acho que isso que é importante, essa coisa da inclusão mesmo, né? Você poder dar a chance do cliente se expressar independente do totem. Né? E até uma coisa interessante com relação a isso, né? De exclusão e tudo, no totem, uma das coisas que a gente fez a gente tem a representante do cliente, né, que é um trabalho do SAC, que está muito em conjunto aí com a minha área, né, então a gente tem o time do SAC ali que lidera essa parte de representante do cliente, e se vai uma pessoa com algum tipo de limitação física, enfim, e que queira deixar um comentário, a gente tem esse processo do representante do cliente poder reportar isso. Lógico, né? Ele não pode ir ali preencher e falar, não, ele me comentou ali, né? E eu vim aqui preencher. Não. Mas se a pessoa estiver junto com ele e a pessoa tem alguma questão que impeça ela de participar da pesquisa, a opinião dela pode ser considerada sim. Né? Daí entra esse fator humano que até aí eu não sei, Alice, a tecnologia, o quanto, né? Ainda vamos evoluir bastante, né? Mas aí entra o fator humano realmente, né? Não, que bacana, muito show. São esses pequenos detalhes que compõem a experiência do cliente, realmente, né? A gente também
pensa em incluir, fazer essas ações de inclusão e inovação nos nossos totens também, né? Porque realmente a gente tem que legal, tornar o mundo mais inclusivo, né? Isso é uma coisa que, olha, e tudo que a gente fala de largo consumo, né? Eu acho que cada vez é isso. As pessoas querem se expressar da forma delas, e querem ser ouvidas, né? Querem ser respeitadas, né? E eu acho que o CX, no final das contas, o que ele se resume, né? Que nem a gente falou, são relações humanas, né? Relações de consumo, claro, mas são relações humanas. E eles tratam disso, de escutar a necessidade da escuta atenta dos dois lados, né? De quem está ali prestando um serviço e de quem está recebendo esse serviço, né? É essa troca, né? O CX, ele é isso, né? A escuta atenta, né? A escuta ativa, acompanhada de ação, e por isso que move, por isso que é tão poderoso, né? Que move tanto resultado, né? Porque a gente sai da nossa própria agenda para ouvir o que é que a pessoa ali do outro lado quer, né? Qual que é a necessidade pura, né? Como que a gente vai viabilizar isso, né? E daí entram, poxa, pequenas ações táticas específicas e que às vezes aquilo tem um peso enorme para o cliente, né? E que ali no escritório talvez a gente não ia enxergar, né? Acho que CX é isso no final das contas. É a palavrinha-chave também, né? Que se fala muito da empatia, se colocar no lugar do outro e realmente, literalmente, escutar, né? No final das contas, é isso que todos esses pontos de pesquisa fazem. Dá a oportunidade de vocês realmente escutarem todos esses milhares, milhões de clientes espalhados pelo Brasil inteiro, né? Acho que não seja fácil, né? Assim, acho que não seja fácil, é doído, acho que ouvir crítica sempre é doído, né? Mas eu acho que nada que não faça a gente crescer, né? Eu acho que quando o cliente está puxando nossa orelha, ele está dando para a gente uma dica, né? Ele está dando ali um presente para a gente poder melhorar. A gente brinca, né? Que enquanto o cliente ele é um detrator que está ali dando alguma dica para a gente, então ele ainda está explicando o motivo dessa detração, ele ainda está dando chance para a gente, né? Se ele vai embora, né? A gente não tem mais o que fazer, né? Então acho que ouvir aí esses detratores enfim, é essencial, né? Doído, mas necessário para o crescimento aí de qualquer empresa. Talvez até o mais valioso, né? Ouvir que o que tá legal mesmo é muito bacana, mas realmente o que vai fazer crescer são esses feedbacks, né? Negativos mesmo. Exatamente. Outro ponto também que, voltando na questão da pandemia, outro comportamento que mudou dentro das relações com o consumidor a gente até comentou da inclusão digital, né? Hoje em dia eu acho que o QR Code já está bem mais difundido, não só em pesquisa, mas meios de pagamento, enfim, eu acho que o QR Code tem se popularizado muito mais, e realmente houve uma inclusão digital muito maior agora que a gente teve que sair um pouco do presencial, né? Fomos para o digital. E aí também vocês vieram com a questão do e-commerce, né? Uma operação que começou em abril? Isso, a gente lançou ela começou antes em São Paulo, né? Depois que a gente fez o rollout nacional, então em São Paulo começou antes, né, no início do ano. Nossa, eu acho que assim, é isso, o e-commerce digital é um caminho sem volta, né? Assim, lógico, pode ser que a importância ali mude, mas dentro do mix de multicanalidade, né, gente? Omnicanalidade, multicanalidade, enfim, não vamos entrar nesse nível de detalhe, mas quando a gente coloca a nossa marca, né, de uma loja física no ambiente digital, ele vai esperar ali, o cliente, né, vai esperar o mesmo nível de atendimento, de satisfação. E é difícil, acho que para qualquer empresa de varejo amplo que nasceu de loja física, né, ir para o digital é um território, por mais que já tenha atuação, que ainda é novo, mais recente do que uma loja física, né?
Então, acho que a gente monitorar, e a gente começou, né, Alissa, a monitorar esse pós-experiência, né, então logo que o cliente faz a compra dele, nos nossos canais digitais, ele recebe uma pesquisa, essa via e-mail, né, no e-mail cadastrado ali, para responder como que foi a experiência dele, né, e daí a gente está falando isso, desde a experiência da compra em si, até o recebimento, né, porque daí a gente tem toda essa parte do recebimento do produto, né, desse pós, o check ali, que ele deu ali da compra, que é um pedaço da experiência extremamente relevante, né. Então, a gente começou esse movimento de leitura do digital com N aprendizados. E daí, de novo, o fato de aprender rápido, que todo mundo fala, errar rápido e aprender rápido. No final, é isso que importa, né? Assim, você reagir rápido ali aos feedbacks, né? Então, a gente está tendo N aprendizados aí, tanto no Sam's Club, né, quanto no varejo, dentro desse ambiente digital. E o que eu acho muito legal é que, como essa cultura está tão enraizada com vocês, eu acho que a pesquisa online, no e-commerce, veio quase que de forma natural. Poxa, a gente monitora aqui nas lojas, tem que monitorar no digital também, né? Então, cobrir toda a Com certeza. experiência do cliente, eu achei que Não foi teria um como ficar movimento muito fora, né? natural. Uhum. Não teria como ficar fora, porque é isso, né? O cliente está tendo contato com a sua marca ali, né? Não está indo na sua loja física, mas ele está indo na sua loja digital. Então, a gente precisa saber se lá tem algum atrito, ou se lá ele está tendo algum, enfim, alguma detração, alguma coisa crítica, porque ele vai levar essa sensação para a loja física e vice-versa, né? Vão criar barreiras, né? Enfim, então a gente precisa monitorar isso com toda certeza, né? E estamos aí nesse caminho. Legal. Então, a gente, até agora, a gente falou sobre várias formas de coleta de informações, de dados, seja no Totem, no QR Code, na pesquisa online. Acho que hoje a gente está cobrindo de forma bem completa a jornada do cliente do Grupo Big, com uma pesquisa de satisfação, está sendo monitorada em todos os pontos. Mas acho que outro ponto que é importante, que é legal comentar, é o que a gente sempre fala para os nossos clientes. Não adianta só coletar os dados sozinhos, eles não vão virar nada, né? Então, e é o que mais isso frustra, precisa, né, o cliente, assim. Exato. E é difícil, porque tem feedbacks que são rápidos de mudar e tem outros que, às vezes, não são, né, principalmente para empresas grandes, né, envolve, às vezes, investimentos, envolvem, às vezes, treinamentos. Então, se você tem um problema de atendimento, sei lá, numa região específica, poxa, você precisa tratar aquilo, e a gente sabe, comportamento não é em um feedback, né? Poxa, quanto tempo a gente demora para mudar um comportamento, né? Então, tem alguns pontos de dor que às vezes o cliente relata e que exigem um tempo que, mesmo dando foco, às vezes não é imediato, né? Que a empresa consegue mudar, né? Principalmente as grandes, a gente não está falando ali de uma lojinha, né? Que você vai dar um treinamento ali e acabou. Né? Então, isso que você comentou, Alissa, o cliente às vezes ele vai se sentir, poxa, perdendo tempo, tá dando ali a opinião dele e ninguém tá fazendo nada com aquilo, né? Vai se sentir desrespeitado, né? Então, mas aí um recado aí para você, cliente, também, que deixou uma resposta e às vezes ainda não teve um feedback, também tem isso, né? Tem N questões, né, de capacidade de resposta, capacidade de velocidade de resposta, né, mas eu acho que quando a empresa começa a fazer um programa de CX, com toda certeza isso nasce de uma vontade, um desejo genuíno de ouvir o cliente, melhorar a experiência, não só por, né, corações, né, porque somos super legais e tal, mas por conta disso, porque é assim que se constrói um negócio rentável, né, assim, e duradouro, né, é ouvindo o cliente. A gente, na época atual, não tem como não ouvir, né, mas acho que tem muito essa questão. Então, acho que engavetar
putz, engavetar um aprendizado de uma coisa de CX poxa, olha, gastar dinheiro à toa, podemos fazer uma lista aqui. Gastar dinheiro à toa, que mais? Eu acho que para os profissionais é frustrante, né? Imagina, você está ali e não faz um plano de ação com base em todo aquele trabalho. Para Solves é frustrante, para o cliente é frustrante. Então, assim, não faça. Se você não vai ter um plano de ação num programa de experiência com o cliente, não faz. Porque Acho que é tão realmente simples quanto isso, né? Gera expectativa no cliente, né? Se ele está me ouvindo, provavelmente é porque vai ter uma resposta, uma conversa, praticamente, né? E realmente eu acho que a área de Shopper Insights ali, você dentro do Grupo Big e a sua equipe tem muito esse papel, né? De transformar todos esses dados em planos de ação. Você conta um pouquinho para a gente como é que vocês fazem análise desses números, como que eles se transformam em planos de ação? Claro, e aí tá uma questão mesmo, porque às vezes o cliente realmente ele já te dá o plano de ação quase que pronto, mas às vezes não, né? Então, acho que traduzir essa necessidade do cliente em ajustes viáveis, tanto por tempo, por execução, né, com ser uma coisa que é replicável, eu acho que daí a gente, né, minha área, assim, entra muito nesse caminho, né, vamos ouvir tudo que o cliente está falando, vamos entender onde estão as maiores dores, as priorizações, porque também é o que a gente falou no início, tem coisa que, putz, a gente não vai conseguir fazer, sei lá por que motivo, agora não me vem uma possibilidade aqui na cabeça. Mas tem algumas coisas que, sei lá, não dá para fazer, mas tem N outras que dá para fazer muito rápido. Então, vamos começar por essas, ainda que sejam pequenas, né? E eu acho que daí entra uma coisa de trabalho de formiguinha mesmo. Tem coisas que vêm top-down, tem coisas que andam ali como estratégia macro, mas tem muita coisa que, gente, conversar com o líder da loja, o líder da regional, com a operação em si. O que a gente pode fazer? Né, eu acho que pensar junto, né? O cliente está falando isso. O que a gente pode fazer? Né? E eu acho que acompanhar essa evolução, ajudar também a equipe a entender que, olha que bacana, a gente fez isso, vocês fizeram isso aí na operação, e olha como o cliente reconheceu. Uma coisa que também a gente aprendeu nesse período de medição de NPS é que o cliente, ele não é uma bruxa do 71, né? Ele não quer só reclamar. Quando ele reclama, lógico, ele é exigente cada vez mais, mas ele reconhece quando ele vê coisas boas. Então, uma coisa que a gente costuma fazer também, pensando em plano de ação, é reconhecer as coisas bacanas que foram feitas, com a própria voz do cliente. Não só com o número, com o NPS em si, com a venda, que isso todo mundo gosta, todo mundo entende, mas com verbalizações, com mensagens ali de clientes que, enfim, foram fidelizados, que relatam experiências positivas, né, enfim. Então, acho que fazer esse trabalho conjunto aí, principalmente com a operação, eu diria. Maravilha, Gabi. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas super informações que valem ouro aqui. Eu acho que o pessoal aí de casa também agradece por vocês terem aberto as portas do Grupo Big e contado um pouquinho sobre como vocês trabalham com o Customer Centric hoje. E agradecer também a parceria do Grupo Big com a Solves. São aí quase 2 anos de parceria e que venham muitos mais. Com certeza. Obrigada aí vocês, a Lisa, nos atendendo aí, sabendo as nossas dores, ajudando a gente a realmente nunca deixar de ouvir o cliente. E pela Solves aí, acho que é um trabalho incrível, gente, de ser digital, viável para esse tamanho de companhia, né? Olhar em real time, nível loja. Então, a gente que agradece. Beleza, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Até, tchau, tchau.